Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia de hoje, 6 de setembro, é o trecho da live, volume 20, trecho 19. Ocultamento dos próprios atos nos atos da celestial Mamãe e como a supre. A redenção servirá não mais como alimento aos doentes, mas como alimento aos sãos. Continuava meu viver no fiat divino, e enquanto fazia meus atos nele absorvia a luz, a qual, formando reflexos, saíam outros tantos fios de luz que formavam uma rede de luz que se estendia sobre a terra para tomar as criaturas. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, cada vez que gira em meu querer, tanto mais luz toma para formar a rede, para capturar as criaturas. E você sabe qual é esta rede? São os meus conhecimentos. Por mais verdades que eu te manifeste sobre o fiat divino, tanto mais disponho e expande a rede para capturar as almas que devem viver em meu reino. E isso dispõe o Senhor a dá-las. Quando gira em nossa vontade, seus atos em virtude dela se tornam luz e se ampliam tanto que toca a divindade e atrai outras luzes de verdades em meias criaturas. Nossa, é muito incrível isso aqui, como a gente estava falando na live, que a intimidade com Deus só cresce quando a gente doa, Então, não só a intimidade, mas o conhecimento mesmo, Os conhecimentos de Deus, Quanto mais, como Jesus está falando, quanto mais atos a gente fazer girar no querer dele, corresponder à sua vontade, mais luz a gente toma, para formar essa rede, para capturar as criaturas. É tão lindo, Então, cada vez mais que a gente toma esses conhecimentos, cada vez mais que a gente corresponde, Não só tomar os conhecimentos, como a gente estava falando na live ontem, não só tomar conhecimento em si, quando a gente está meditando, gravando aqui, partilhando, mas quando a gente gira na rotina do dia a dia, nas correspondências do dia a dia, na rotina diária, No que Deus, vai dispondo para a gente viver em cada dia, as circunstâncias, as disposições divinas, Então, cada vez que a gente gira nesse querer, correspondendo ao que Deus está dispondo, olhando aquela situação com os olhos de Deus e vendo o para quê que aquilo está acontecendo, Quando a gente olha o para quê, a gente tira uma luz, daquele ato que está acontecendo ali, Aquela circunstância que está acontecendo, a gente olha e tira um conhecimento, tem um para quê, Deus está querendo comunicar alguma coisa, Então não é só na sua palavra, na meditação, mas
ele nos comunica, né, muita luz, muito conhecimento através mesmo, na rotina, nas circunstâncias, através de pessoas, né, situações. Quanta luz, quanto conhecimento a gente adquire, quanta coisa ele nos fala diante de uma situação que nos apresenta, né? É muito incrível. E quando a gente fala, né, partilha, a gente pode perceber, né, uma situação que nos acontece. E aí a gente, nossa, começa a gravar. Nossa, gente, aconteceu isso, isso, aconteceu isso, e Jesus me mostrou isso, isso, e eu entendi isso, isso. Nossa, quando a gente fala, põe para fora essa luz que Deus nos deu através aquele acontecimento, é incrível que você pode ver que a gente sai gravando, gravando. Parece uma matraca, não para de falar. A gente grava 2, 3, 4 áudios e desenvolve aquilo. Quanto mais a gente fala, né? A gente tá aqui gravando, aí termina de gravar, aí Jesus fala mais coisas para mim. E é assim, né? Eu digo por experiência, né? Pelo que eu vivo com Jesus, a minha experiência, né? Quando eu partilho algo, quando eu falo uma coisa que Jesus me falou, né? Me mostrou. E aí eu entendi algo, aí eu vou e gravo, né? E que nem essa última agora, um exemplo, né? Do que eu falei lá, né? Sobre as pessoas serem movidas pelo sentimentalismo, pelo sentimento, que não tem coerência, né? E tudo isso. E quando, né, Jesus me mostrou tudo isso, e eu fui partilhar aquilo que Jesus estava falando. Nossa, Jesus me mostrou isso, eu assisti isso, e Jesus me falou, né? Sobre isso, que as pessoas estão, né, não estão com coerência, né? Busca ele por sentimentos, estão sendo sentidos. Né, fui falando o que Jesus estava me mostrando. E aí, quando eu terminar de gravar um áudio, Jesus falava mais coisas para mim, e eu ia desenvolvendo, né? De acordo com eu ia conversando ali com a Aline sobre isso no particular, vinha mais coisas na minha cabeça. Jesus trazia mais luzes. E aí ele falou mais coisas, ó. É por isso que acontecem os milagres eucarísticos, né? É por isso que a mãe, né? A minha mãe aparece, né? Não é para as pessoas se alegrar. Ele me trouxe mais luz, mas não é para as pessoas se alegrar e bater palmas e fazer festa, porque não é um sinal para fazer festa, mas é porque pela falta de fé. Isso acontece pela falta de fé, né? Das pessoas, pela frieza das pessoas, para alimentar a fé das pessoas. Então ele foi me comunicando e aí as coisas vão desenvolvendo cada vez mais que a gente fala, que a gente põe para fora, né? Aquilo que ele está falando, mais coisas ele comunica, né? E aí ele fala, né? Mais luz toma para formar a rede para capturar as criaturas, né? Então vai capturar como? Como é que vai capturar? Como é que vai trazer as pessoas ali para a divina vontade, né? Conhecer a Deus, conhecer o coração de Jesus, o que Deus está fazendo através dos conhecimentos. Então é muito importante a gente falar, né? Ser falantes, né? Obrantes e falantes, né? Então, viver e falar mesmo, né? Viver, obrar, né? Ali, então, viver a vida na divina vontade na prática, né? Prestando atenção, né? É como a Aline está falando, olhar com os olhos divinos, é entender, já está na hora, como ela estava falando, né? Já está na hora de entender, né? Que o divino está em nós, Jesus habita em nós, né? Que a gente não tem que estar duvidando disso, né? Ele vai se servir mesmo da nossa pequenez, desse jeitinho, ele vai comunicar desse jeitinho nosso mesmo. Ele vai se servir dessa maneira da gente falar, ele vai se servir ali, né? Desse nosso jeitinho, vamos dizer assim, para se comunicar do nosso jeito, né? Porque, como ela está falando, seria uma violência. Então, se ele viesse falar de um jeito pomposo, vamos dizer assim, né, com palavras difíceis, coisas que não é do vocabulário nosso, né, que não é a nossa forma de falar, seria uma violência muito grande para a nossa alma, né? Então, seria muito complicado, né, essa comunicação com ele, se ele viesse com palavras difíceis, né? Então, ele se abaixa, né, como a gente já falou, ele se abaixa e ali é como se ele se igualasse, ele se abaixasse ali ao nosso nível, né, para que a gente entendesse ele. Então ele usa a nossa maneira de falar, nosso jeitinho de falar, né, até gíria, né, e é um exemplo, né, nas aparições, é um exemplo assim, para a gente ver como ele se abaixa, né, e para ficar algo familiar, algo assim, para não fazer violência, você vê nas aparições de Nossa Senhora, como é que acontece. Em cada aparição, ela aparece, né, falando o idioma daquela pessoa, né, daquele país, para a pessoa entender. A fisionomia que ela aparece, muito característico,
daquele povo, né? A gente vê a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eu esqueci agora o nome do rapaz que viu ela, né? Era indígena, era um índio, né? Então as características indígenas que a mãe vinha ali, né? Aquela tom de pele, característica mesmo. Então para se tornar algo familiar, algo assim próximo, algo, né? Que se igualasse, sabe? Que deixasse a pessoa naquele ambiente, como se faz essa pessoa ficar mais à vontade, né? Assim mais aberta, né? Então, é muito incrível isso. Então, isso de Deus, né? Essa coisa de Deus, de abaixar e se igualar assim, e se servir mesmo da nossa natureza, da nossa pequenez, para se comunicar. Porque Ele é imenso, Ele é grande, Ele é a sabedoria, é o verbo. Deus é estupendo. Então a gente não conseguiria, seria uma violência muito grande, porque Deus é imenso, é incrível, né? É a sabedoria. Então, se ele viesse, né? Se ele não se abaixasse, não tentasse ali para, né, para ter, a gente não conseguiria se aproximar de Deus, não teria comunicação, a gente não conseguiria compreender ele. Então, é incrível isso de Deus, né? É muito incrível. Então, e a gente, né, tem que realmente tomar consciência logo disso, que já está na hora, né, que Deus fala através de nós, que Deus se comunica conosco e que nós, né, tomar posse, né, dessa vida divina, né, e olhar e ter esse olhar divino para as coisas, né, parar de estar querendo ver perfeição no exato, perfeição nas palavras. Ah, eu não vou deixar de falar porque nada a ver, vou falar besteira, eu vou acabar falando palavras assim que tem nada a ver, né, e fica querendo, às vezes deixa de falar, de partilhar, de dizer o que está acontecendo, porque foi um ato assim tão simples, um acontecimento assim, e foi às vezes um jeito tão grosseiro de falar, né? Às vezes, né? Daquele nosso jeitinho de falar, que a gente fica até com vergonha de partilhar, né? Porque não vê divina aí que foi humano, aquele jeito muito pequeno, aquele jeito humano, imperfeito de falar. Mas Deus se serve das nossas imperfeições, nossa pequenez para comunicar. E a gente tem que estar atento a esse, né? O divino agir em nós, porque, como eu falei, ele vai se servir disso, do nosso jeitinho, ele vai falar como se falasse do nosso jeito de falar, com o nosso vocabulário, com, né? Vai se servir daquilo que tem ali, né? Ele não vai fazer violência. Então, a gente precisa, né, de uma vez por todas tomar posse, né? E começar a olhar para as coisas com um olhar divino para as coisas, né? E não ficar querer buscando perfeição e deixar de fazer as coisas e falar porque não está vendo perfeição naquele ato, né? É muito importante, né? Então vamos aqui continuar com o texto. E depois, enquanto continuava meu giro em tudo que foi feito no querer supremo, cheguei a tudo que tinha feito minha Mãe Celestial nele e lhe dizia: Soberana Senhora, venho esconder meu pequeno amor no grande mar de seu amor. Minha adoração a Deus no imenso oceano da sua adoração. Meus agradecimentos os escondo no mar dos seus. Minhas súplicas, meus suspiros, minhas lágrimas e penas as escondo no mar das suas, a fim de que o meu e o teu mar de amor sejam um só. A minha adoração e a tua sejam uma só. Os meus agradecimentos adquiram a grandeza dos teus limites. As minhas súplicas, lágrimas e penas se tornem um só mar com o teu, a fim de que também eu tenha os meus mares de amor e de adoração e etc. A fim de que, assim como tua Alteza soberana conseguiu com estes ao suspirado Redentor, assim também eu me apresento em todos estes mares, diante da majestade divina para pedir-lhe, para rogar-lhe insistentemente o reino do Fiat Supremo. Mãe Rainha minha, devo servir-me da tua mesma via, de teus mesmos mares de amor e de agradecimento, para vencê-lo e fazê-lo ceder seu reino sobre a terra, como o venceu tu para fazer descer ao Verbo eterno. Tu não queres ajudar tua pequena filha, dando-lhe os teus mares, para que possa obter em breve que venha o reino do Filho Supremo sobre a terra? Agora, enquanto isso fazia, dizia, pensava em mim. Minha Mãe Celestial não se ocupou nem teve tanto interesse no reino do Filho Supremo, que logo viesse a reinar na terra. Teve interesse do suspirado Redentor e o obteve.
e do fiat divino que era mais necessário e que devia pôr a perfeita ordem entre Criador e criatura. Não se ocupou enquanto cabia a ela, como rainha e mãe, pôr em paz a vontade humana e a divina, a fim de que reinasse com seu pleno triunfo. Então, assim, né? A missão da mãe ali era, claro, ela viveu na divina vontade, ela fez todos os atos na divina vontade, né? Como eu estava falando na live anteriormente ali, né? Com Deus, ela não externava isso, porque aquele momento ali, né? Era, vamos dizer assim, focar na redenção, né? Mas ela vivia na divina vontade também como Jesus, né? Todos os atos ali, tudo em preparação para esse reino. Mas a missão da mãe ali, né? Era a redenção, né? Ali de, né? Tudo que a mãe fazia era para chamar o Redentor, né? Chamar o Messias, as orações da mãe, era pensando mesmo na salvação das almas, na redenção, né? E tudo que ela fazia era pensando nisso, na redenção em si, né? Essa era a missão da mãe, focar na redenção naquele momento. Mas assim, ela vivia na divina vontade, fazia todos os atos, né? Na vontade de Deus. Né? Tudo isso era vontade de Deus, então ela estava dentro da vontade divina. Mas a missão dela era a redenção e a preparação de tudo, né? Tudo era uma preparação, como a gente já meditou no trecho, né? Que tanto que Jesus e ela, né? A vida deles foi para preparar, foi um preparatório, tudo que eles fizeram para o reino da divina vontade, né? Então ela estava ali, né? Teve que focar na redenção ali, nesse preparatório, né? Muito incrível. Aí Jesus vai falar aqui: minha filha, a missão de minha mãe, inseparável mãe, era para o suspirado Redentor, tá vendo? A missão da mãe era para o Redentor, Jesus, a missão dela era ele, né? E a cumpriu perfeitamente. Mas você deve saber que tudo o que fizemos, tanto eu como ela, a substância, a fonte, a causa primária é o reino da divina vontade, como eu disse, né? Tudo era em preparação do reino, mas a missão dela era o Redentor, né? Porque ela tinha que cumprir ali, né? A vinda do Messias, né? E ser a mãe do Redentor e todos aqueles atos que ela fez como ali a mãe, né? Como mãe de Jesus, todo aquele trabalho, né, de redenção. Mas estava tudo dentro da divina vontade. A fonte primária era ali o reino da divina vontade, né? Era a vontade de Deus tudo. A substância, a fonte, como Jesus está falando, né? Mas como para que viesse esse reino, era necessária primeiro a redenção. Então, por isso que ela tinha que focar na redenção, né? Que os atos ali para a redenção. Na redenção. Mas assim, tudo era preparatório para a divina vontade, né? Para o reino da divina vontade. Mas para o reino acontecer primeiro, tinha que ali a cumprir com a missão ali, o que deveria ser feito na redenção. Mas eles, né, era tudo na ciência, a mãe, né, fazia tudo na ciência ali, que era para o futuro ali, reino da divina vontade que iria acontecer. Ela tinha plena ciência disso, né? Enquanto em nossos atos, para dentro, estava o reino do Fiat, o ato de dentro, interior, a gente vê lá na vida íntima, a gente vê na mística cidade de Deus, né? O interior, né? A vida interior deles, né? Era tudo, estava o reino do Fiat, né? Tudo ali, era tudo a divina vontade ali, né? Reinando. Aí para fora deles estávamos todos atentos e ocupados no reino da redenção. Incrível isso, né? É isso mesmo, né? Então a gente vê a vida de Jesus, né? E era tudo isso, uma preparação para redimir as almas, né? Fazer ali as almas conhecer o amor de Deus, fazer as almas se arrependerem, né? Que elas mudarem de vida, né? Porque Jesus, quando chegou, as almas estavam doentes, né? Tanto que ele fala nesse trecho, né? A redenção foi, né? De início foi para os enfermos ali, né? Tanto que ele fez tantas curas ali, né? Curou tantos enfermos, tantas pessoas doentes, né? Ali aquela cura exteriormente, né? Ele estava ali, vivendo ali a redenção, né? Ocupado com o reino da redenção, redimir, né? Trazendo os remédios, né? Para as almas. Mas interiormente era na preparação ali, dentro do Fiat divino, né? Preparação do reino para a divina vontade, né? Em troca, sua missão era exclusivamente para o reino do supremo querer. E tudo o que fizemos, a soberana rainha e eu, está à sua disposição para te ajudar. Então, né, tudo que fizeram, viveram, foi para o reino, né? Está tudo à disposição para a gente, né? Não só para eles aqui, mas para todos, né?
cadê? Para te substituir, para te dar acesso junto à divina majestade, para implorar e pedir incessantemente que venha o Rei do Eterno Fiat. Então a missão da mãe foi chamar ali, né, o Redentor, o Messias ali para a redenção, né? Claro que tudo foi um preparatório, como eu já disse, para o Rei da Divina Vontade, mas a missão dele era o Redentor, né? E aí a nossa missão hoje, né, assim como foi de Luiz e cada um de nós, a nossa missão é chamar o reino da divina vontade, né? Então tá tudo aí, né? Todos os méritos, o bem, tudo que foi conquistado na redenção, tá aí, né? É pra gente se servir para chamar agora o reino da divina vontade, para fazer o reino acontecer, né? Então é isso que eu tá falando aqui, ó. Tu, para receber o bem do suspirado Redentor, deverias ter feito tua parte. Mas não estando tu naquele tempo, minha mãe te supriu, né? Então supriu cada um de nós, porque a gente não estava naquele tempo. A gente tinha que fazer a nossa parte. Então a mãe nos supriu lá, né? Porque a gente não estava lá. Ela fez por cada um de nós, né? Assim como Jesus. E agora a gente aqui, né? A gente tá suprindo o que a mãe não pode fazer aqui, né? Então, nós estamos, assim como ela nos supriu hoje, estamos suprindo ela, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Agora tu deves supri-la em sua parte para o reino de meu querido, tá fazendo a nossa parte aqui, né? Para o reino da divina vontade, para suprir ela, né? Ela já não está mais aqui, vivendo aqui, né? Ela viveu naquele tempo da redenção, então ela supriu cada um de nós, e hoje nós vamos supri-la, né? Então, isso aqui não é só para Luísa aqui, é para cada um de nós. A gente vai suprir a mãe, né? Que lindo, né? Para o reino aconteceu. Assim a mãe supriu a filha e a filha supre a mãe. Isso é para cada um de nós aqui, né? Muito mais do que a rainha do céu, foi a primeira filha da minha vontade. E como sempre, viveu nos nossos confins, né? Então a mãe sempre viveu, né? O trabalho dela era o redentor, vamos dizer assim, o trabalho dela, o foco, né? A redenção. Tinha que focar na redenção. Mas ela é a primeira filha, ela sempre viveu na divina vontade. Nunca deu voz à sua vontade humana, né? Em tudo correspondeu à vontade de Deus, em tudo, né? Formou-se seus mares de amor, de graça, de adoração, de luz. Agora, sendo você a segunda filha de meu querer, o que é seu é teu. Então, o que é da mãe é nosso, né? Porque sua mãe te tem como seu parto. Né? A gente foi gerada no ventre da mãe, né? Ela é a nossa mãe, então tudo que ela tem é nosso, né? Tudo foi feito, né? Ali, ela, né, como falar, ela supriu. E os frutos, né, de todos esses atos da mãe na redenção, tá aí, né? Tá aí para nós, ela supriu. Então, tudo que ela conquistou ali, os méritos, né? Ela e Jesus, tá aí pra gente. Tá tudo aí, né? Porque nós somos parte dela, né? Ela foi gerada, nós fomos gerados nela. Ó, goza de que sua filha esteja em seus mesmos mares para fazê-los implorar o tão suspirado reino do divino Filho sobre a terra, né? Então tá nesses mesmos mares a mãe ali, né? Ela suspirou e chamou, né? Ali o Messias, né? O Redentor, né? Ela suspirava e tudo que ela fazia era para a redenção, né? Para a salvação, né? E a gente está nesses mesmos mares, né, da mãe para chamar o reino, né, da divina vontade sobre a terra. Assim veja como sua mãe tão amplamente te supre, dando-te tudo o que é seu. Lindo, né? Ela me supriu, ela viveu lá, supriu tudo que a gente deveria ter feito, né? E ali ela supriu lá, né? Pois a gente não estava lá, então tudo que ela conquistou ali, tudo é nosso. Mas bem se sente honrada de que seus imensos mares te sirvam. Então a gente se serve desses bens, desses méritos frutos que foi feito na redenção, tudo que foi preparado. A gente se serve de todos esses remédios, tudo que foi conquistado para conseguir o reino. Então ela se sente honrada, né? Que a gente se serve, né? Tá lá, tudo lá no armário, tá tudo lá e a gente vai lá, pega, né? Tudo isso, toma posse, né, de tudo que ali foi conquistado para chamar o rei. Então ela se sente, né, honrada, né, para chamar esse reino tão santo que ela tanto suspira, né, para que todos os seus filhos vivam no reino da divina vontade, né. Depois disto, estava seguindo no querer divino que Jesus fez na redenção. E o meu doce Jesus, retomando, acrescentou: minha filha, minha redenção veio como remédio do homem e por isso serve como remédio. Então, bem, né, os homens estavam
doentes, debilitados. Então, veio para ser um remédio, veio trazer a cura, né, dessa doença que a gente estava vivendo, né? Aí era um medicamento, né? Porque a gente estava contaminado, né? A gente foi mordido pela serpente, vamos dizer assim, o veneno da serpente nos contaminou, né? Nos matou, a nossa alma estava morta, condenada a nossa alma. Então Jesus trouxe o medicamento, né, para tirar esse veneno que se instalou na nossa alma, né, que é a redenção. Aí, como alimenta aos enfermos, aos cegos, aos mudos e todas as espécies de enfermidade, né? Então a gente já sabe, né? Tudo que Jesus fez na redenção, os milagres, né? Para curar os enfermos, né? Tudo isso era medicamento, né? São atos exteriores que a gente vê, mas, né, para a gente meditar, né? Que Jesus trazendo os remédios, né? Para nos mostrar que as almas estavam doentes, debilitadas, enfermas. E ele veio trazer o remédio na redenção, né? Que é ele mesmo. Oh, e como estão doentes, não tomam gosto, nem recebem toda a força que contém todos os remédios que vim trazer para o seu bem. O sacramento eucarístico que eu deixei como alimento para lhes dar perfeita saúde. Muitos o comem e se veem sempre doentes, né? É o que a gente estava falando, né? Na live. Então, muitos vão, comem este alimento que era para trazer saúde, é um remédio, uma das coisas que Jesus deixou ali, né? Para ser remédio, para nos trazer saúde, perfeita saúde, que é Ele mesmo. Mas as pessoas estão tomando esse remédio, comem e ainda continuam doentes. Porque não se dispõem. Comem ali como se fosse uma coisa qualquer, um pãozinho qualquer. Né? Já não tem aquela fé e não acredita, né? Comunga sem ter fé, sem acreditar que Jesus está ali. Comunga totalmente indiferente, né? Porque ela ela não sente nada. É aquela questão do sentimentalismo, né? De sentir alguma coisa, e como ela não sente nada, então, acho que Deus já não está aqui, eu não vejo nada, não sinto nada. Então já vai com desconfiança, né? Desacreditada no sacramento. Então a alma já vai indisposta dali para receber Jesus, né? Então Jesus não pode fazer nada, não por deficiência da Eucaristia, né? Como se Jesus não tivesse poder para isso, mas porque ele não faz violência, a alma não quer. Ela não está disposta, não está aberta para receber o remédio, para se curar, ela não quer. E as pessoas entendem, têm um entendimento muito errado, né, sobre a redenção, né? Porque, como Jesus fala, veio para os enfermos. A redenção é um remédio. Mas aí as pessoas pensam que é para continuar enfermo. Ah, veio para os enfermos, então vou continuar doente? Ele não veio para os pecadores? Ele não veio para os doentes? A igreja não é um hospital que fala? Então vou continuar doente para poder continuar buscando o hospital e os remédios. Né? Se eu ficar bom, eu não vou, né, mais para o hospital, nem vou buscar o remédio. Tipo isso, né? Que a pessoa fica boa, não volta para o hospital. Não toma mais remédio porque já ficou boa. Então, tem esse entendimento na cabeça, né? Por falta mesmo de orientação, de ensinar, né? De ensinar a verdade. As pessoas estão assim, analfabetas, né? Sobre Jesus, sobre a verdade, sobre a redenção. Porque não tem quem ensine, né? Poucos ensinam hoje em dia, justamente por causa dessas preocupações e interesses próprios, e preocupações das pessoas se afastar, das pessoas, aquele negócio, falta de coerência né? E para não afastar as pessoas acabam não falando a verdade, né? E as pessoas estão carentes da verdade e elas não entendem, então vai tomar ali, né, os remédios que Jesus deixou na igreja. Mas elas continuam doentes, elas não mudam, não traz saúde para elas, não por causa que o remédio tá, né, ali passou da validade ou tem algum problema do remédio, vamos pensar assim. Não, mas é porque elas querem continuar doentes. Elas querem continuar ainda com aquela depressão, elas querem continuar com aqueles problemas, tá com autopiedade, com pena de si mesmo. Não querem, então recebe ali Jesus, é para confissão, sem nenhum propósito, né? Sem
querer buscar santidade, nem, sabe, só pensando em si mesmo, né? Totalmente indiferente. Então, por isso que elas continuam doentes, porque elas não estão buscando santidade, né? Elas entendem que ali, né, tudo que Deus deixou, a redenção é para os enfermos, é para os doentes, aqui é um hospital, então pronto, eu vou continuar doente, e não mudam. E aí, os sacramentos que recebe não traz saúde, não traz ali os frutos e efeitos, né, que contém no sacramento. Não recebe os frutos, não recebe, porque elas mesmas, né, querem ficar doentes. Entende? Tudo errado. Mas os sacramentos e tudo que Deus deixou foi para trazer saúde. É para a pessoa receber e ficar saudável. É para a pessoa ficar saudável, não adoecer. Para dar perfeita saúde. Mas entende completamente errado. Por falta de conhecimento. Por falta da verdade dos conhecimentos. Então, né, é por isso que ele fala que os filhos da divina vontade estão em perfeita saúde por causa dos conhecimentos que tem. Né? Então, vai receber em perfeita saúde, como ela tá saudável, né? Ela recebe os frutos que contém ali, nesses remédios, nos sacramentos, e tudo que é deixado na Santa Igreja, tudo que foi deixado, não só os sacramentos, mas a palavra, a verdade, os ensinamentos, tudo. Né? Ela se alimenta mesmo, ela recebe todos os frutos, recebe todo o fruto, né? E ela recebe em nome de todos e repara por esses, né? Que não querem ter saúde, querem ficar na cegueira, querem continuar doentes, né? Porque entendem que é assim, né? Que Jesus veio para os pecadores, então eu tenho que continuar pecadora para poder, né? Jesus, para poder receber, para estar com Jesus, porque ele veio para os pecadores, então eu tenho que continuar pecadora, fazendo coisa errada, tenho que continuar ofendendo a Deus, né? E tudo mais. É triste, né? Ai, pobre alimento de minha própria vida escondida sob os véus dos acidentes do pão. Quantos paladares corruptos, tá vendo? Quantos estômagos indigestos que lhes impede sentir o gosto do meu alimento, não sente. E não dirigem toda a força de minha vida sacramental. E por isso ficam doentes, tá vendo? Não podem receber. Continuam doentes, porque eles estão corruptos, né? Estão muitos em pecado, estão com indiferença, né? Então acaba não recebendo, né, a graça ali que contém, né, na vida sacramental, né, ali no sacramento. E como são membros com febre no mal, tomam-no sem apetite. Nossa, não tem apetite nenhum. Ela tá com a febre do mal, gente do céu. A alma tá doente, tá com a febre do mal. A pessoa quando tá com febre, parece que ela fica sem apetite, né? A gente quando tá doente, pelo menos com aquela febre mesmo alta, né? Muito doente, a gente fica sem apetite. Não quer comer nada, né? Não consegue se alimentar, comer, não tem apetite, perde o apetite. Então as pessoas estão sem apetite de Deus. Não tem apetite por Deus. Elas estão ali contaminadas na febre do mal, nas coisas do mundo, nas coisas próprias dela, da vontade humana dela, apegada às pessoas, aos seus problemas, com autopiedade, né? Se achando, né? A última bolacha do pacote, né? E aí, tá sem apetite nenhum por Deus. As pessoas estão sem apetite de Deus. Muito indiferente, né? Muito triste eu ler isso aqui. Tomam-no sem apetite, não tem apetite nenhum por Deus, sem amor, né? Sem amor por Deus, sem apetite por Deus, sem querer Deus, sem nenhuma atenção para Deus, né? Por isso suspiro tanto que venha o reino do Fiat Supremo, porque então tudo que eu fiz quando vim à Terra servirá como alimento. Então, né? Por isso que eu suspiro tanto que os conhecimentos ali cheguem para as almas, o reino aconteça, o reino seja conhecido, que o reino venha, porque as almas vão estar saudáveis e vão se servir de tudo que ele fez, tudo que ele deixou, os bens que ele conquistou, os frutos, os méritos que ele conquistou na redenção. Ela vai se servir, ela vai usar, vai tomar posse de tudo, vai usar tudo ali que ele deixou para nós.
Então, tudo que eu fiz quando vim à terra servirá como alimento àqueles que gozarão perfeita saúde. Qual não é a diferença entre um doente que toma o mesmo alimento e outra pessoa que goza da perfeita saúde? A diferença é grande, né? O enfermo o toma sem apetite, sem gosto, tá vendo? Não tem gosto nenhum, ela tá doente, então ela come e não sente o gosto do alimento, come contra a vontade ali, né? Sem apetite nenhum para aquilo, né? Forçado, né? Ele serve para lhe manter e para não morrer. Meu Deus, para manter a pessoa. Já pensou? Para que a alma não morra, serve só para manter. Quer ver, ó? Sem gosto, ele serve para se manter e para não morrer. Só para manter, né, Deus fica ali sustentando a pessoa, que a pessoa ela tá doente, então serve para ali manter a pessoa de pé, como se fosse a mão de Deus mantendo ela, porque a pessoa tá enferma, doente. Já pensou? A pessoa super debilitada e tem ali ó, Jesus apoiando. Então serve só para apoiar para a pessoa não morrer. É um apoio. Meu Deus, é muito grave, né? É muito sério o que Jesus está falando aqui. É porque eu não sei pôr em palavras o que estou entendendo aqui, né? Difícil pôr em palavras. Então serve só para manter a pessoa, né? Parece um zumbi, assim, tipo um zumbi aqui me veio agora na cabeça. Parece uma pessoa assim que parece um zumbi, né? Aquele zumbi que o povo vai que é morto-vivo. É uma alma que tá ali debilitada, morrendo. E um morto-vivo, que tem algo que tá sustentando. Meu Deus, sei nem o que falar que eu tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Quantas almas estão assim, só mantendo Deus, mantendo, apoiando, segurando para elas não morrer? Misericórdia. O são, o toma com apetite, então ela não recebe fruto a quem está doente com enfermo. Quem as almas que estão enfermas não tá só se mantendo, mas não tá recebendo fruto nenhum. É só Deus tá mantendo, tá apoiando ali ela, para ela não morrer. Mas os frutos dos sacramentos, ela tá recebendo o fruto da palavra, não tá trazendo vida, não tá alimentando, não tá. Meu Deus, tá só mantendo a pessoa para ela não morrer. Misericórdia. O são toma com apetite, com gosto. Uau, com apetite é outra coisa, né? E como prova, toma demais e se conserva forte são. Então come com gosto, né? Recebe Jesus com gosto, com apetite, com amor, né? A palavra de Deus, né? Toma com amor. A gente vê aqui as meditações, né? Meu Deus do céu, é a nossa felicidade, é os conhecimentos, é a nossa alegria e felicidade. Cada vez mais a gente se sente, né? Mais preenchido, mais cheio, né? Da palavra, de tudo que a gente vem tomando ali nos conhecimentos. Né? A gente vai recebendo os frutos de cada palavra que a gente está ali, né, se alimentando através da palavra, o sacramento vai recebendo, né, todos os frutos, né, porque a gente fica cheia de apetite, querendo mais e mais e mais e mais, Deus, mais. E cada vez mais que a gente recebe a Deus, né, nesses sacramentos, e pela palavra, enfim, né, mais a alma se torna sã e forte, e fortalece, né, por causa dos frutos, dos bens que contém, né, aquilo que ela está recebendo. Então, qual não será a minha alegria em ver que no reino do meu querer, tudo o que eu fiz servirá não mais como alimento aos enfermos, não servirá só para manter as pessoas, né? Que alegria, né? Não é só para manter, mas como alimento aos filhos do meu reino, que estarão todos cheios de vigor e de perfeita saúde. É que a gente já vem falando aqui, que tem os trechos que ele fala, né? Que muitos estão vivendo aqui roubando a Deus, né? Esse manter para não morrer é as pessoas que estão vivendo aqui, que não quer ter parte com Deus, mas querem continuar vivendo aqui, usufruindo das coisas de Deus. Então tá roubando a Deus, né? Tá se mantendo ali sem querer ter parte com Deus e tá sendo, a vida sendo mantida, né? E essas pessoas que não querem ter parte com Deus, mas estão querendo usufruir das coisas dele. Não tá roubando as coisas dele, né? Em vez de possuir a minha vontade, possuirão a minha vida permanente neles mesmos. Como a possuem os bem-aventurados no céu, de modo que a minha vontade será o véu que esconderá a minha vida neles.
E assim como os bem-aventurados, enquanto me possui dentro deles como vida própria. Porque a verdadeira felicidade tem princípio no interior da alma. Sim, tem um princípio, a verdadeira felicidade é no interior da alma. Tem princípio no interior da alma. Por isso a felicidade que recebe continuidade da divindade dá a mão ou beijo a felicidade que possui dentro. É dentro, né? Não é fora, é dentro. É a vida interior, né? E as pessoas estão muito exterior, estão fora, né? Estão fora e não estão prestando atenção em Deus. Não ouvem a Deus, não prestam atenção em Deus, né? Porque estão distraídas com as coisas fora delas, né? E a vida começa, a felicidade verdadeira é no interior da alma. Essa intimidade, uma relação com Deus. Assim a alma que possui minha vantagem terá minha vida perene nela, que lhe servirá de alimento contínuo. Estou tentando entender aqui essa parte aqui. Por isso que eu estou dando uma pausa aqui. Não uma vez por dia como alimento da minha vida sacramental. Então, né, quem vive na divina vontade, os filhos da divina vontade tem Jesus continuamente na alma. Né? É uma vida permanente, né, dentro da alma. Né? Não é como nos sacramentos, né? Não é a intervalos, mas tem continuamente, como os bem-aventurados possuem a Deus lá. E a gente tem, né? Tem essa mesma vida que os bem-aventurados têm no céu, a gente tem aqui na terra. Mas só que a gente tem pela divina vontade. Eles estão dentro de Deus, possuem Deus, né? E a gente possui a Deus, assim como eles, mais pela divina vontade, né? A gente possui Deus continuamente pela divina vontade, né? Então, se a gente viver na divina vontade, correspondendo continuamente a Deus, né? Sem dar voz à nossa vontade humana, a gente terá Deus continuamente dentro da nossa alma, né? Não a intervalos como no sacramento, né? Então, se a gente viver da nossa vontade humana, a gente só vai ter Deus a intervalos como nos sacramentos. Mas na divina vontade, por causa da divina vontade, a gente possui a Deus. Então, aqui na Terra, como a Helena está falando, a gente tem Deus, possui a Deus, a vida divina, por causa da divina vontade. Pela divina vontade, né? E no céu eles possuem, né, a Deus aqui, como Jesus está falando. Possui a vida neles, né? E a gente possui por meio da divina vontade. Acho que é isso, eu entendi isso, né? Que foi o que ela falou na live, né? Terá minha vida perene nela, que lhe servirá de alimento contínuo, não uma vez por dia como no alimento da minha vida sacramental, porque a minha vontade fará mais alívio. Não se contentará em dar-se uma vez por dia, mas se dará continuamente. Porque sabe que tem paladares puros e estômagos fortes para saborear e digerir em cada momento a força, a luz, a vida divina. E os sacramentos, então, não são almas sãs, corpos são, né? As almas estão sãs com saúde. Então, ele sabe que ela tem esse paladar, né? Para receber, para ter continuamente, né? Então, cada vez mais que a gente recebe, né, os conhecimentos, cada vez mais que a gente medita, mergulha, está correspondendo a Deus continuamente em cada ato, né? Ele tá falando aqui, né? As almas ficam com estômagos fortes para saborear e digerir cada vez mais. Então, por isso que ele está falando ali no início do trecho, né? Que cada vez mais que a gente se alimenta, né? Cada vez mais que a gente saboreia, né? Recebe luz, né? E a gente comunica essa luz, mais a gente recebe. Mais luz vem, mais formas, né? Para formar a vida ali que distribui para todos, né? É uma rede que forma ali, né? Que derrama sobre todas as almas. Então é muito importante, né? Essa correspondência, esse alimento contínuo, para ter esse alimento contínuo, né? Para ter Deus, para tomar posse de Deus pela divina vontade, né? A gente precisa estar continuamente ali, né? No alimento ali, porque, né? Da meditação, né? Recebendo os conhecimentos, né? Para poder formar essa vida em nós. Cada vez mais, né? Que a gente se alimenta, né? Mais luz a gente recebe e mais ele vai, né? Derramando cada vez mais, né? Mas para a gente poder pôr para fora isso, né? Não para guardar. Porque senão como é que o reino vai se estender? Como é que as pessoas vão conhecer se a gente não ser esse outro Jesus? Não deixar Jesus ser em nós, né? E fazer todas as coisas através de nós,
né? Vida sacramental. Servirão como alimento, como deleite, como nova felicidade à vida do Filho Supremo que possuirão. O reino do meu querer será o verdadeiro eco da pátria celestial, que enquanto os bem-aventurados possuem como vida própria a seu Deus, possui Deus como vida própria, recebem-no também de fora deles mesmos, de fora, né? Ali, através dos frutos ali, dos atos dos filhos da divina vontade. Eles possuem como vida própria dentro deles mesmos, mas recebem de fora também. Que lindo, né? Recebe de fora os orvalhos benéficos, né? Desses filhos da divina vontade que estão na terra, correspondendo, vivendo na divina vontade. Então eles recebem de fora também, deles mesmos. Assim que dentro e fora deles, vida divina possui e vida divina recebe. Que lindo, ele possui e recebe. Uau! Muito lindo, né? Qual não será a minha felicidade ao dar-me sacramentada aos filhos do Fiat eterno e encontrar neles a minha própria vida? Então se terá o fruto completo da minha vida sacramental. E ao consumir-se as espécies, não terei mais a dor de deixar meus filhos sem um alimento da minha vida contínua. Ele vai estar continuamente, porque é uma dor para ele, que ele quer fazer uma orada, né? Ele quer estar continuamente dando essa vida, a vida dele para cada um de nós. Mas aí, né, como ele está falando, né, nem todos têm continuamente, né? E ele quer se dar continuamente a esses frutos e quer estar continuamente na nossa alma, né? Então, nos filhos da divina vontade, é que a alegria, né, dele, ele está dizendo que é uma alegria para ele, que ele terá, né? Porque quando as espécies se consumirem, ele não vai ter essa dor de deixar como acontece em muitas almas, né? Mas nos filhos da divina vontade, esse acidente sacramental, ele se manterá, né, a vida divina, sempre, sempre, né, com sua plena posse. No reino do meu querer não haverá nem alimento, nem comunhão interrompida, mas sim perenes. E tudo o que eu fiz na redenção lhes servirá não mais de remédio, mas sim de deleite, para se deleitar, né? Não mais como para estar tratando enfermos, porque não vai ter mais enfermos. Todos vão estar são, com saúde. Então as pessoas vão aproveitar dos frutos. Vai ser um deleite, alegria, felicidade, beleza. Vai receber todos os frutos, né? E as almas vão sempre crescer, né? Na divina vontade. A vida divina vai crescer, né? Vai crescer na nossa alma, né? Porque a gente vai estar em plena saúde, né? Não vai estar ali só mantendo, né? Como Jesus falou mais no início. Assim que o triunfo do Fiat Supremo dará fruto completo ao reino da redenção. Nossa, então, o triunfo do Fiat vai... Né? Então, quando chegar o reino da divina, o triunfo do Fiat Supremo, ele dará... Jesus ainda não recebeu o fruto completo da redenção, do reino da redenção. Então, ele só vai receber esse fruto completo quando o triunfo acontecer do Fiat Supremo. Aí sim. Porque as almas não receberam todos os bens que Jesus ali conquistou na redenção. Porque as almas estão doentes, estão enfermas, não estão recebendo os bens. Então, quando o triunfo do Fiat Supremo acontecer, aí sim, Jesus vai receber todo o fruto completo do reino da redenção. Olha só. Incrível, né? Amém?